O ano de 1917 marcou um ponto de virada na Primeira Guerra Mundial, pois testemunhou uma expansão significativa do conflito para além das fronteiras europeias, transformando-o em um verdadeiro conflito global. Novos teatros de guerra se abriram no Oriente Médio, África e Ásia, à medida que as potências envolvidas buscavam ganhar vantagem estratégica e acesso a recursos vitais. Uma das principais mudanças em 1917 foi o envolvimento direto dos Estados Unidos na guerra ao lado da Entente. Apesar de uma política inicial de neutralidade, os Estados Unidos foram gradualmente empurrados para o conflito devido a uma série de fatores, incluindo o afundamento de navios mercantes americanos por submarinos alemães e a interceptação do telegrama Zimmermann, no qual a Alemanha oferecia uma aliança militar ao México contra os Estados Unidos. A entrada dos Estados Unidos na guerra em abril de 1917 foi um ponto de virada significativo que fortaleceu as forças aliadas. Com recursos industriais massivos, capacidade de mobilização rápida e um exército bem equipado, os Estados Unidos foram capazes de fornecer um impulso crucial às potências aliadas, tanto em termos de recursos materiais quanto de moral. Além do envolvimento dos Estados Unidos, a guerra também se expandiu para outras partes do mundo. No Oriente Médio, as forças britânicas e otomanas se enfrentaram em uma série de campanhas ao longo da fronteira entre o Império Otomano e o Egito Britânico, incluindo a Batalha de Gaza e a Campanha do Sinai e Palestina. Na África, as forças coloniais europeias lutaram pelo controle dos territórios africanos, com batalhas travadas em lugares como Tanganica, Camarões e África Oriental Alemã. No Extremo Oriente, houve confrontos entre o Império Japonês e o Império Alemão pelo controle das colônias alemãs na região do Pacífico e na China. O Brasil desempenhou um papel significativo na Primeira Guerra Mundial, impulsionado pelo afundamento de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães, o que levou à declaração de guerra às potências centrais em 26 de outubro de 1917 pelo presidente Venceslau Braz. Embora modesta em tamanho, a esquadra brasileira enviada para o Mediterrâneo protegeu rotas de navegação vitais e apoiou operações navais aliadas, enquanto uma equipe médica brasileira, composta por mais de 80 profissionais, prestou assistência essencial aos feridos de guerra na França, ganhando reconhecimento internacional. Adicionalmente, o Brasil enviou tropas para lutar ao lado do exército francês, desempenhando um papel valioso na contenção do avanço alemão e contribuiu no campo da aviação, com aviadores brasileiros participando de missões sobre o território europeu. Apesar de sua participação ter sido breve em comparação com outras nações, as contribuições do Brasil destacaram seu compromisso com a paz e a solidariedade internacional, fortalecendo os laços com os países aliados e ressaltando a importância da cooperação global diante dos desafios mundiais. O ano de 1917 marcou um ponto de virada na Primeira Guerra Mundial, pois testemunhou uma expansão significativa do conflito para além das fronteiras europeias, transformando-o em um verdadeiro conflito global. Novos teatros de guerra se abriram no Oriente Médio, África e Ásia, à medida que as potências envolvidas buscavam ganhar vantagem estratégica e acesso a recursos vitais. A Batalha de Amiens, ocorrida de 8 a 12 de agosto de 1918, também conhecida como a Terceira Batalha de Picardy, marcou o início da Ofensiva dos 100 Dias, um período decisivo que levou ao fim da Primeira Guerra Mundial. Localizada no leste de Amiens, na região da Picardia, França, as forças aliadas da França, Estados Unidos e Império Britânico enfrentaram a Alemanha, resultando em uma vitória decisiva para os aliados. No primeiro dia, os britânicos avançaram significativamente, capturando território e prisioneiros alemães, estimulando novos confrontos em outras áreas. Essa batalha foi um marco crucial, pois os aliados estavam em ascensão, com o apoio dos Estados Unidos e vitórias em outras frentes,
enquanto o Império Alemão enfrentava dificuldades, incluindo a paz com a Rússia e a falta de apoio de seus aliados. O resultado foi a rendição dos alemães em 11 de novembro de 1918, encerrando as hostilidades. Apesar de seu papel no desfecho da guerra, a ofensiva dos 100 dias resultou em um alto número de vítimas, com quase 2 milhões de mortos em pouco mais de 3 meses de combates. As ofensivas finais das forças aliadas em 1918 representaram o estágio decisivo da Primeira Guerra Mundial, marcando o colapso final das potências centrais e o caminho para o fim das hostilidades. Essas ofensivas foram impulsionadas por uma combinação de fatores, incluindo o desgaste das potências centrais após anos de guerra, o envolvimento dos Estados Unidos no conflito e a instabilidade política interna em vários países europeus. Uma das principais causas do sucesso das ofensivas finais foi o colapso da Frente Oriental após a Revolução Russa de 1917. A queda do regime czarista e a ascensão ao poder dos bolcheviques sob a liderança de Vladimir Lenin levaram a Rússia a assinar o Tratado de Brest-Litovsk em março de 1918, encerrando sua participação na guerra e permitindo que as potências centrais concentrassem suas forças no fronte ocidental. Enquanto isso, as forças aliadas lançaram uma série de ofensivas em diversas frentes, com destaque para a ofensiva dos 100 dias no fronte ocidental. Lideradas pelo general francês Ferdinand Foch, as tropas aliadas lançaram ataques coordenados contra as linhas defensivas alemãs, avançando gradualmente e conquistando importantes vitórias, como a Batalha de Amiens em agosto de 1918. O envolvimento decisivo dos Estados Unidos também foi fundamental para o sucesso das ofensivas finais. Com recursos industriais maciços, os Estados Unidos forneceram um impulso crucial às forças aliadas, tanto em termos de fornecimento de tropas frescas quanto de suprimentos de guerra. Além disso, a moral das tropas aliadas foi renovada com a chegada dos soldados americanos, que trouxeram consigo um novo espírito de determinação e vigor para a luta. O colapso das potências centrais na Primeira Guerra Mundial foi resultado de uma série de fatores que minaram suas capacidades defensivas e enfraqueceram suas forças ao longo do conflito. À medida que as ofensivas aliadas avançavam e as linhas de defesa das potências centrais eram rompidas, suas tropas enfrentaram um desgaste significativo, tanto físico quanto moral, devido à intensidade dos combates e às condições precárias nos campos de batalha. Além disso, a pressão constante das investidas aliadas, combinada com a escassez de recursos e o descontentamento interno nas nações centrais, contribuiu para minar ainda mais sua capacidade de continuar a guerra. Diante dessa conjuntura desfavorável, o Kaiser alemão, Guilherme II, abdicou do trono em 9 de novembro de 1918, em meio a crescentes protestos e insatisfação popular na Alemanha. Esse ato simbólico marcou o colapso do regime monárquico na Alemanha e abriu caminho para a instauração de um governo provisório. Poucos dias depois, em 11 de novembro de 1918, o armistício de Compiègne foi assinado, oficialmente encerrando as hostilidades da Primeira Guerra Mundial. Este acordo de cessar-fogo foi seguido pelo Tratado de Versalhes em 28 de junho de 1919, que estabeleceu os termos finais de paz e impôs duras condições às potências centrais, sinalizando o fim definitivo de um dos conflitos mais devastadores da história da humanidade e marcando o início de uma nova era geopolítica e social. A Primeira Guerra Mundial teve consequências profundas e duradouras em diversos aspectos, incluindo político, econômico, social e cultural. Uma das principais consequências foi a reconfiguração do mapa político mundial, com o colapso de impérios e o surgimento de novos estados. O Tratado de Versalhes, que encerrou formalmente o conflito, impôs pesadas penalidades às potências centrais, especialmente à Alemanha, contribuindo para o ressentimento e instabilidade que alimentaram conflitos futuros, como a Segunda Guerra Mundial. Economicamente, a guerra deixou um legado de destruição e instabilidade.
Muitas economias europeias foram devastadas, resultando em desemprego em massa e inflação descontrolada. Além disso, a dívida de guerra imposta às potências centrais sobrecarregou suas economias por décadas. Socialmente, a Primeira Guerra Mundial provocou mudanças significativas na sociedade. Milhões de vidas foram perdidas, deixando um impacto duradouro nas famílias e comunidades. O conflito também acelerou mudanças sociais, como a emancipação das mulheres e o movimento dos direitos civis, à medida que as mulheres assumiam papéis tradicionalmente masculinos na indústria e nas comunidades. Culturalmente, a guerra gerou um profundo sentimento de desilusão e desencanto com os valores e instituições estabelecidos. Isso se refletiu na literatura, arte e filosofia da época, com muitos artistas e intelectuais expressando um senso de alienação e desesperança diante da brutalidade e futilidade do conflito. Em resumo, a Primeira Guerra Mundial teve consequências profundas e duradouras que moldaram o século XX e continuam a influenciar o mundo contemporâneo. Suas lições sobre os perigos do nacionalismo extremo, conflitos internacionais e desigualdades econômicas permanecem relevantes até os dias de hoje. No encerramento deste vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, é crucial refletir sobre as profundas consequências desse conflito que moldou o século XX. A guerra deixou um legado de destruição e sofrimento, com milhões de vidas perdidas e vastas áreas devastadas. Além disso, ela redefiniu as fronteiras políticas e sociais, desafiando antigas ordens e abrindo caminho para mudanças significativas em todo o mundo. Um dos desdobramentos mais impactantes foi o surgimento de líderes e ideologias extremistas, como Adolf Hitler e o nazismo, cujas origens podem ser rastreadas até os tumultos pós-guerra na Alemanha. O descontentamento generalizado, a humilhação da derrota e as duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes alimentaram um ambiente propício para o surgimento de movimentos nacionalistas radicais, preparando o terreno para os eventos que viriam a desencadear a Segunda Guerra Mundial. Ao abordarmos o legado da Primeira Guerra Mundial, é fundamental compreender como os acontecimentos desse período continuaram a influenciar o curso da história. Nos próximos vídeos, exploraremos em detalhes as consequências desses desdobramentos, mergulhando nos eventos e nas figuras que moldaram o cenário geopolítico e social durante a Segunda Guerra Mundial. Prepare-se para uma jornada pela era mais tumultuada da humanidade, à medida que mergulhamos nas profundezas dos anos que mudaram o mundo para sempre. Não perca o próximo episódio, onde exploraremos os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial e seu impacto duradouro em nossa história moderna. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like e comentários. Até a próxima!